que escrevia poesias eróticas e usava o nome da musa dele, também era Marília. E aí Gonzaga fala, puxa vida, essa Marília não é a Marília dos poetas árcades portugueses, muito menos a de Manuel de Bocage. É a Marília de Gonzaga, e eu sou Gonzaga, e o meu nome, a partir de agora, é Dirceu, nesse mundo pastoril, na qual eu trago a minha musa para esse mundo. Eu gosto muito mesmo no seu livro desses momentos em que você pega as liras, contrapõe ao lado biográfico e a gente enxerga ali a lira de um jeito totalmente novo. Tem uma das liras que eu acho que é a minha e de quase todo mundo que conhece o livro, uma das preferidas, que é a lira 37 da segunda parte do passarinho, que ele está preso, pede para o passarinho parar de cantar e ir em busca de Marília, dizer que ele está na prisão, mas está pensando nela, e ele vai dando todo o caminho, passa na ponte tal, passa assim, e toda vez que eu vou a Ouro Preto, eu fico procurando quais seriam as tais pontes mencionadas, e no seu livro você dedicou, pode-se dizer, uma sessão inteira a isso. Você está fazendo o que você falou que você ia fazer, né? Porque eu ensaiei os negócios, ele falou, vou te fazer uma surpresa, vou te perguntar quando ele botar no script, mas é o seguinte, tem uma poesia de Tomás Antônio de Gonzaga que diz o seguinte, eu vou ler rapidinho, porque é maravilhosa. Ele diz, quando ele estava preso, e aí tem um negócio interessante em uma pesquisa que eu descobri depois, mas deu tempo de colocar no livro, é a lira mais festejada, né, de Gonzaga, que é quando ele está preso na masmorra, aparece um passarinho, e ele, com aquela paixão, aquelas saudades de Marília, ele pede para o passarinho procurá-la e mandar um recado dele. O recado é lindo. Depois eu descobri que esse passarinho era uma pessoa de verdade, né? Meu canouro passarinho, se sabe de meu tormento e busca dar-me cantando consolo e contentamento, não cantes mais, não cantes. Se queres me ser propício, eu te dou em que me faças muito maior benefício. Ergue o voo, os ares rompe, procura o porto da estrela, sobe a serra e se cansares descansa no tope dela. Toma de Minas a estrada da Igreja Nova, que fica do lado direito, sempre fito a Vila Rica. Entra nessa grande terra, passa por uma formosa ponte, passa a segunda e a terceira. Busca um palácio de fronte, tem o mesmo ao pé da porta uma janela rasgada. É da sala onde assiste a minha Marília Bela. Para bem a conheceres, eu te dou os sinais todos de seu jeito, seu talho, de suas feições e modos. Tem o semblante redondo, sobrancelhas arqueadas, negros e finos cabelos, carnes de neve formadas. A boca risonha e breve, níve as faces cor-de-rosa. Numa palavra, é a que vires dentro de todas mais formosa. Chega de manso ao seu ouvido, dize que dizer-lhe te mando, que vivo nesta masmorra, mas sem alívio penado. Olha que coisa maravilhosa. Um homem, o cara escrever, eu estou aqui com um escritor, né, que está me prestigiando também, mas é uma poesia que conquistaria qualquer mulher, mesmo nos dias de hoje. E aí o interessante dessa lira é o seguinte, eu disse meu canouro passarinho, prestem atenção, porque no original, e eu tive que comprar livros, né, o meu patrocinador, a Livraria Horizonte, que está ali me prestigiando, o Pedro, um dos selos mais interessantes de Belo Horizonte, me conseguiu um livro original de 1845, aonde contém ainda meu canouro passarinho. As edições mais para frente diz meu sonoro passarinho. Sonoro, se você pegar os dicionários, significa estridente, barulhento. E quando você ouve a tradução de canouro passarinho, que é o original das liras, é um passarinho melodioso, que sabe se expressar, que sabe falar. Isso ficou na minha cabeça batendo um bom tempo. Quando ele fala das 3 pontes, ora, a entrada para a cidade de Vila Rica, vindo do Rio de Janeiro, não é a mesma entrada de Ouro Preto que vocês conhecem hoje. Quem conhece o bairro do Rosário, sabe que o bairro do Rosário fica no final de Ouro Preto. E é por lá exatamente que entravam as pessoas que chegavam a Vila Rica. E olha só, a primeira ponte que você entrava era a ponte do Caquente, que é conhecida como ponte do Rosário hoje. A segunda ponte que você passava pelos caminhos antigos era a ponte São José, que é aquela ponte que dá justamente na Casa dos Contos, para quem conhece, né?
E a terceira ponte é exatamente a ponte que vocês conhecem hoje como Ponte Marília de Viseu, né? É a ponte dos suspiros, que vai dar na casa onde alguns escritores se confundiram, e eu provo no meu livro, que a casa de Marília é aquela casa antiga, onde hoje é o Colégio Marília de Viseu. Foi a casa onde ela morreu. Porque a casa onde Gonzaga se refere é a casa que infelizmente hoje é o Clube 15 de Novembro. E que eu chego nesse lugar, já falei para o prefeito, para o Ângelo Osvaldo, a minha indignação. Você chega nessa casa, um monte de gente com boné para trás, tomando cerveja no parapeito da casa, porque hoje é um clube. Certamente essas pessoas não fazem ideia da importância que essa casa tem para a nossa história, até hoje. E essa é a casa, porque ele diz o seguinte: é ao mesmo pé da porta uma janela, é uma rasgada janela, é da sala onde assiste a minha Marília Bela. Se os senhores pegarem o glossário de arquitetura escrito pelo grande especialista do Barroco Mineiro, professor Afonso Ávila, ele diz o seguinte, que janela rasgada é aquela que se abre até o nível do pavimento, dando frente para uma sacada ou um guarda-corpo de balaustrada, entalado ou não ao plano da parede, mais conhecido como porta-sacada. É simples, gente. Visitem o Clube 15 de Novembro e vocês vão ver a janela rasgada. E é a construção palaciana, e aí ele diz o seguinte, busca um palácio de fronte. A única casa com arquitetura palaciana que existe até hoje daquela época é essa. É essa. Portanto, chegamos à conclusão do seguinte, que Marília foi criada naquela casa, aonde morava o capitão Valeriano Manso com a sua irmã Ana Ricarda. Tá? Então, essa lira, você pega uma lira dessa, essa lira, se você conhece a história um pouco mais a fundo e a arquitetura, você percebe nitidamente ele revelando aonde ela viveu, de onde ele havia, por onde ele havia, e aí eu entrei onde ela que fala, né, tem aquele mito, né, de que ele havia de longe, né? Você vai aonde é hoje o Museu da Casa dos Contos, numa das sacadas, você consegue ver aquela casa. E é muito provável que ele ficava vislumbrando, não existia binóculo, mas ele ficava vislumbrando a menina passear pela casa. Hoje em dia não pode. Um quarentão paquerando uma adolescente. Mas isso não é novidade. Eu lembro que na última novela das 8, tinha aquele personagem, a Lutinha, né? Ele era mais velho, ela era mais nova, chocou o país. Isso aí não é novidade para namorar. Ele era mais nova, deve ser mais gostoso, né? Até hoje ainda é uma coisa que, né, é cabível. Naquela época era comum. A própria Marília tinha uma irmã, você descreve no livro, são partes das minhas preferidas do livro, bem serelepe, né? Emericiana de Seixas. A Emericiana é a irmã mais nova dela. Para que vocês tenham uma ideia, eu no livro eu coloco as 3 volúpias de Emericiana. Depois que Gonzaga é preso, se você me permite, só fazer retroceder um pouquinho. Gonzaga é preso e foi uma operação caça às bruxas das pessoas que conheciam os inconfidentes. Nessa operação caça às bruxas, o pai dela chamava-se Capitão Baltazar João Marim, que era o capitão da cavalaria de Vila Rica. Conhecendo o que acontecia quando se caçava pessoas que conspiravam contra a coroa, que cometia o crime de lesa majestade, né, de traição à coroa, levou a filha para a fazenda Fundão das Goiabas, que hoje é na cidade de Itaberaba, e chamava Itaberaba já na época, né? Afastou ela de todo aquele murmurinho que estava acontecendo sobre a conspiração, né? E aí, o que eu estava falando? A Emericiana. Aí o que acontece? A Emericiana vai com ela para lá. Vai para lá. Fica para lá uns tempos, mas de vez em quando vinha para Vila Rica. A Emericiana conheceu, na época, um homem chamado Manuel Teixeira de Queiroga, um dos personagens mais enigmáticos da historiografia mineira também. Ele era um dos caras que carregava a espada, né? E aí o que acontece? Ele seduz a Emericiana engravida, volta para a fazenda Fundão das Goiabas, depois ela dá a luz escondida, e aí nasce o Anacleto Teixeira de Queiroga, que para quem não conhece, é o personagem que o Olavo Bilac dizia que era filho de Marília, e nunca foi filho de Marília, foi filho da Emericiana.